Audiolivro Mãos de Chocolate, de Kátia Barbosa. Capítulo 2. Sem rumo. Vivi no orfanato até os 13 anos. Irmã Marian faleceu em 1981, ano em que eu havia completado 11 anos. Um câncer linfático a levou tão rapidamente que não tivemos nem tempo para sofrer com sua doença. O sofrimento ficou por conta da falta que ela nos fez. Eu era o mais velho. Então, antes de ir embora, me chamou e me fez prometer que procuraria aquele menino a quem eu havia ofendido anos atrás. Fiz-me de desentendido, mas sabia que ela me conhecia mais do que eu mesmo. E no fundo da alma, prometi que quando saísse de lá, encontraria aquele garoto esquisito, franzino, o qual eu ajudei a transformar em um menino triste. O dia da partida de irmã Marian foi um dos mais tristes da minha vida. Ela havia sido minha mãezinha, a única que conheci, quem me deu amor, carinho. Foi quem me educou, me colocou no colo e chorou comigo. Hoje eu acredito no que ela sempre nos falava, que em algum lugar do espaço distante havíamos nos conhecido e que um dia voltaríamos a nos encontrar. Onde estou agora, essa é a maior vontade que sinto, me encontrar com minha mãezinha, tão doce e tão querida. Depois que ela se foi, tudo no orfanato mudou. Poucos dias após o enterro, chegou irmã Soledade, uma mulher carrancuda, irritadiça e sem um pingo de carinho com nenhum de nós. Ela sempre nos mostrava o quão displicente nossa querida mãezinha havia sido, por nos ter acostumado tão mal, tão cheios de manias e maus modos. Por qualquer motivo, levava-nos para o sótão, tirava um chicote feito por presidiários, o qual mostrava com orgulho como símbolo de sua grande generosidade cristã. Ela acreditava que, por tê-lo comprado, estava colaborando na recuperação dos presos. Então, tirava nossos shorts e chegava a nos arrancar sangue. Junto com o sangue, arrancava também os sonhos que irmã Marian havia plantado em nossos corações. Sempre nos pareciam muito injustos aqueles castigos. Lembro-me de várias vezes, após as surras dadas sem motivo, ter sonhado com irmã Marian. Ela sempre pedia que eu fosse forte, não odiasse a nova diretora e que não deixasse que os outros meninos esmorecessem. Eu acordava sem dor nenhuma no corpo. Nos sonhos, ela me levava a um lugar lindo, passava-me um tipo de unguento nas feridas, dava-me um beijo e me levava de volta ao orfanato. Ainda sonho com ela, dizendo que está ao meu lado e se orgulha muito de mim. 1 ano e meio após a morte de irmã Marian, irmã Soledade me chamou em seu escritório e comunicou-me que o orfanato não poderia mais me sustentar. Eu já estava muito grande e teria que aprender a me virar sozinha. Tinha então 12 anos de idade. Chorei muito, mas ela não se apiedou. No mesmo dia, pegou uma sacola com algumas das minhas roupas e me colocou para fora com uma carta de recomendação nas mãos. Mandou-me procurar um abrigo, deu-me o endereço e fechou, atrás de mim, a porta do único lar que eu havia conhecido. Fui para o orfanato São Luís com 4 anos de idade. Antes disso, havia passado por outras casas de adoção. Foram muitas, não sei bem ao certo quantas. Eu não sei como cheguei ao primeiro orfanato. Não havia em nenhum deles uma história sobre mim. Nunca soube quem eram meus pais, nem se tive algum dia alguma família. Irmã Marian fez inúmeras pesquisas, tentando descobrir de onde eu surgira, mas em vão. Parece que eu surgi do nada. Nas instituições por onde passei, não havia registros sobre mim. Mas eu não me importava com isso. Não havia nenhuma diferença. Entretanto, hoje, eu realmente gostaria de saber sobre a minha origem, porém não creio que isso vá acontecer. Vi muitos meninos serem adotados, mas poucas vezes uma família olhou para mim. Passavam por mim como se eu fosse invisível. Eu procurava me comportar bem, andar limpinho e cheiroso e fazer a melhor carinha de anjo possível para tentar conseguir uma família, mas ninguém jamais se interessou. Logo consegui perceber
que apenas crianças brancas e pequenas conseguiam sair para adoção. Os negros não eram adotados, então entendi que meu defeito era ser negro. Muitos dos casais que visitavam o orfanato eram negros, mas nunca saiu um menino da minha cor para viver em família. Eu odiava a minha cor. Achava que todos me odiavam por causa dela. E odiava também os outros negros. Pensava que se tivesse nascido branco, teria alguma chance de ser feliz. Precisei conhecer a irmã Marian para começar a me aceitar com minha cor de chocolate, como ela sempre dizia. Quando ficava triste ou me aborrecia por um ou outro motivo, sempre culpava minha cor de pele. Então ela lambia minhas mãos e dizia que eu tinha sabor de chocolate e que ninguém odiava chocolate. Mesmo quando eu estava sujo de terra, ela o fazia, dizendo que tinha pedacinhos crocantes de biscoito de chocolate. Ríamos muito, e aos poucos ela foi me fazendo sentir mesmo um chocolate gostoso. Ainda hoje, quando sinto preconceito à minha volta, passo a língua em minhas mãos e repito: que chocolate gostoso. Assim que entrei no São Luís, ela me recebeu de braços abertos. Foi um encontro lindo. Parecia que eu a conhecia há muito tempo. Era uma senhora muito branquinha, os cabelos já bastante grisalhos, os olhos azuis como o céu. Por muitas vezes voei por aquele céu de ternura. Ela abraçou-me, levou-me para a cozinha e me deu um lanche que parecia tão gostoso que eu, com medo de acabar, nem comi. Enfiei tudo no bolso e tomei somente a vitamina de frutas que ela fizera. Com delicadeza, então, tirou aquela massa dos meus bolsos imundos, jogou no lixo e, diante dos meus olhos estupefatos, fez todo o lanche novamente, garantindo-me que todos os dias, enquanto eu aguentasse, aquele seria o meu lanche. Comi misto quente por mais de um mês, durante todos os dias. Acabei enjoando na época, mas hoje é o meu lanche preferido. Ali fui feliz durante 9 anos, até que ela se foi. E agora eu estava na rua, sozinho, sem saber para onde ir. Nunca havia saído sem algum acompanhante. As outras irmãs que ajudavam no orfanato sempre nos levavam de mãos dadas ao dentista ou médico, nos matando de vergonha diante dos outros meninos. Não íamos à escola porque a irmã Marian era professora e tinha autorização para lecionar. Dessa forma, durante a infância, fiquei protegido dos males da vida. Não aprendi a me defender. Agora eu estava só e daria qualquer coisa para que uma daquelas irmãs estivesse ao meu lado. O sol começava a se pôr e eu sabia que a noite cairia rapidamente. Apressei-me em procurar o tal abrigo. Depois de caminhar por mais de 3 horas sem destino, cheguei ao lugar indicado por irmã Soledade. A porta estava trancada. Só recebiam andarilhos até às 18 horas e a noite já havia caído há muito. Além disso, o guarda me disse entre os dentes que Pivete não poderia dormir lá. Eu deveria arrumar outro canto para dormir. Pivete? Caí em mim que agora eu não passava de um pivete. Senti meu coração pequeno e um misto de medo e tristeza invadiu minha alma. Naquela noite, pude sentir de perto o desespero, o abandono, o frio e a fome, que me fazia doer o estômago e a cabeça. Fora mandado embora do orfanato sem nada, nenhum dinheiro, ou mesmo algum lanche ou agasalho. Irmã Soledade havia me permitido sair com umas poucas peças de roupa. O frio estava congelando meus dedos de chocolate. Comecei a lamber minhas mãos, tentando me fazer acreditar que eu era um chocolate quentinho, mas não estava funcionando. O frio era cortante, além do medo que também estava me consumindo. Apesar de tudo, por causa do cansaço, acabei dormindo. Sonhei com irmã Marian novamente. Ela me dizia que estava comigo e queria me ajudar a sair daquela situação. Pela primeira vez, não acreditei muito nela, mas mesmo assim me senti bastante aliviado. Não vi a noite passar e, quando acordei, o sol já estava alto. Nem sei para onde havia ido o frio da noite anterior. Acordei meio sem saber se estivera sonhando ou se tudo acontecera de verdade. Um chute nas costelas me fez gritar de dor e, num pulo, ganhei a rua, com a certeza de que não se tratava de um sonho. Poderia ser um pesadelo que iria durar muito tempo.
saí perambulando sem rumo. Eu estava com tanta fome. Meu estômago me doía tanto que quase arranquei um pedaço das minhas mãos de chocolate.